Bora devorar? Ele é o Will. Ela é a K. E E nós somos os Devoradores de Mídia. Bom, pelas... Né? Já diz tudo aqui, Pelo ó. figurino da gente hoje, vocês nem tem como errar a série que a gente vai falar. É a série mais comentada Do momento. desde 17 de setembro, Bem quando ela recente, foi hein? lançada. Tem muitas pessoas que gostaram, muitas pessoas comentando que por conta de ser brincadeiras infantis que as crianças não podem assistir, e não podem mesmo, porque lá tem uma coisa que chama classificação etária. Isso, 18 anos, né? Então, se tem isso... 16. Não sei. Se tem isso, né? É porque é uma série muito violenta também, né? Apesar de ser... Violento por violento tem anime. Não, mas não, é que a questão não é só essa, né? Então, mas aí se você... porque assim, se tá todo mundo comentando da série, uma hora a sua criança vai escutar alguma coisa na escola. Sim. Então é mais fácil você assistir com ela e mostrar princípios e valores, empatia, solidariedade, alguma coisa assim que passa na série, do que ela escutar por aí, não saber do que se trata e pegar como fala? A maldade do mundo. Não é maldade, a explicação do terceiro. Eu O prefiro errado, né? Então, a minha filha assistiu comigo. Entendi. É que você tem essa cabeça muito boa, né? Tem pessoas que não têm isso e interpreta... Acaba pegando o pior da série e passando uma informação errada, entendeu? É por isso que eu acho que as pessoas elas têm que começar a ver. Não é lado bom, não é isso. Porque é uma série que é difícil achar um lado bom. Mas você ter explicações sobre a coisa ruim. É. E falar o que pode... Qual poderia ser uma atitude boa que poderia ter sido feita. Sim. Ao invés daquela. Então é você dar Alternativa, exemplo. né? Exato, porque Alternativa. não adianta. Bom. A vida não é colorida, não tem unicórnio passeando nas nuvens cor-de-rosa. Já cresce com o pé no chão. Exato. Tem que ser assim, tá certo. Estamos falando de Round 6. Ou Squid Game. Que eu nem sei por que traduziram, né? Tava tão bonitinho esse nome. Gente, é febre do momento, né? Então, assim, hoje a gente não vai economizar spoiler, porque tá em toda a internet falando de Exatamente. tudo. Então, hoje vai com spoiler mesmo. É hoje. Hoje Língua já- solta. Hoje tá liberado. Bom, essa série, um dado curioso que eu vi, é que o escritor, o autor da série, ele escreveu há muito tempo atrás e ofereceu para várias plataformas ou produtoras que seja, e ele não conseguiu vender. Não, Tanto que ele vendeu até o notebook e ele tava muito mal financeiramente. passando E necessidade. agora é a série mais Mais vista mundialmente falando. Sim. Então, assim, você vê como já tem um ensinamento. A persistência naquilo que você sabe que seu trabalho tá bem feito, mesmo sendo uma série violenta e qualquer coisa. A gente já falou de série violenta, Senhor das Armas aqui. Nossa. É violenta de uma outra forma, mas E muita gente morre, tem os psicopatas e muitas coisas são tiradas realmente da vida, que tem Sim. vários psicopatas por aí. Inocente. Exato, então assim, eu acho que as pessoas elas têm que focar que a realidade tá aí. Então não adianta você criar seus filhos numa bolha, porque a hora que ele sair, ou ele vai despirocar de uma vez, Vai sofrer sabe? muito com a realidade. Sofrer, ou ele vai ser aquela pessoa depressiva porque tudo que ele aprendeu Não é real. Não existe. Sabe? Então, assim, eu prefiro que tenha os pés no chão. Existe aquilo? Existe. Mas você pode fazer por este caminho, aquele caminho. Então, assim, eu gostei muito da série. Eu achei assim, eu acho que realmente o jeito que eles tratam a série é a vida do ser humano. A gente vive num jogo o tempo todo. E se você vacilar, realmente você morre, entendeu? Nesse quesito, assim, nesse grau que a pessoa foi ali. Eu ainda vou um pouco além do que você tá falando, Will. Eu acho que a gente se identificou tanto com a série por conta do período que a gente tá passando da pandemia. Que tem muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro, muita gente morando na rua, que perdeu suas casas, que não consegue pagar suas contas. Então eu acho que Endividadíssimos. ele não conseguiu em 2005, mas agora Era o momento. é o momento porque o mundo tá muito parecido. Não digo que é um jogo, não digo que... Mas
o mundo capitalista é assim, você tem sempre um querendo subir na cabeça do outro pra ganhar uma promoção no trabalho. Não tô falando que é certo, só tô falando que existe. Sim. Então, assim, tem muita gente que, por falta de empatia, não é solidário. Então, assim, eles mostram muitas coisas da vida real. É que é muito extremo, tem muita morte, tudo bem, mas assim, os ensinamentos estão lá. É só procurar. Vamos contar um pouquinho da série. Bora. A gente não vai falar o nome dos personagens, porque são nomes muito difíceis pra gente, a gente não conseguiu decorar. Então a gente tem, eu só lembro do 001 E do e do 456. 456. Eu só lembro dele. Que são os, né, onde Mas a gente série vai gira. falando dos personagens de acordo com o que a gente lembra. E óbvio que quem assistiu vai se identificar. Sim, sim. Aí ele é o principal, que começa. Sim. Que mora com a mãe, que a mãe trabalha numa banca de peixe. De peixe que ela vende? É peixe, não é? Não, Então, é não a do mostra outro. quem a não do mostra outro. o que ela faz. Ela só tem um trabalho que ela vai todo dia. Ah, não, mostra sim, né? O que ela faz? É uma banca de alguma coisa. Não É sei uma se- banquinha, é verdade. É de salgadinho. Frutas tropicais. É salgadinho? Salgadinho, tem uns biscoitinhos de peixe, umas... Eu acho que é isso É isso mesmo. mesmo. Acho que é isso mesmo. Tá. Então, o filme começa. Com isso. E ele vem de um casamento, ele tem uma filha. A esposa não estão mais juntos, a esposa fica com a filha. E ele é assim, desempregado, jogador. Eu vejo ele, posso falar o que eu vejo? É, É um adulto imaturo. malandrão. Ele é um moleque que só cresceu. Ele é ingênuo, assim, Ele trata a perdido. vida numa grande brincadeira. Tanto que ele rouba o dinheiro da mãe aqui, ele vai jogar no cavalo ali, porque ele tem que pagar o agiota que ele pegou dinheiro lá. Então, assim, mas ele não é uma pessoa de mau coração. Não, Ele não é uma pessoa maldosa. não. Então, ele é aquela pessoa que ele cresceu, mas ele não tem maturidade alguma pra criar uma Perdido, filha. perdido. Ele é perdido. Perdido, Exato. perdido. Exato. E aí ele vai se enrolando cada vez mais, até que chega uma hora, nesse jogo do cavalo, ele acaba ganhando um dinheiro bom. E o agiota vê que ele ganhou esse dinheiro bom. E aí pega ele no banheiro e ameaça ele, fala que se em 30 dias ele não devolver o dinheiro, ele vai vender o rim dele. Não, vai vender o olho. Mas nesse período, nesse trajeto do agiota for pegar ele deu uma trombada com a menina. Isso. E a menina roubou o dinheiro que tava no bolso dele. Ele ia dar esse Então dinheiro pro todo o agiota. dinheiro que ele ia dar pro agiota. Não tava lá e acabou sendo ameaçado, assinou um contrato Exatamente. que ele tinha 30 dias pra devolver esse dinheiro, senão o agiota ia arrancar o olho dele fora. Exatamente. E nisso ele tomou uma surra, tá, gente? Isso. Que quase não acontece no Brasil, não existe isso. Pra quem assistiu a Rede Record. Aí ele vai no caminho pra casa, no metrô, ele encontra um outro cara, Diga-se de passagem, é um coreano bonito, Gato. bem bonito. gato. E aí esse cara entrega pra ele um cartãozinho com esses símbolos assim, um triângulo, um quadrado e um círculo. Só que antes faz um jogo com ele Isso. de... É um jogo como se fosse aquele do bafo, É. das figurinhas. Só que ao invés de você virar com a mão, que era o que a gente fazia quando era pequeno, é um quadradinho. São dois quadradinhos e um tem que jogar no outro e o outro do chão tem que virar. Parece Tazo, né? né? Era brincadeira É que eu já não era mais do meu tempo esse. O Tazo, Já você é batia, mais recente. batia o Tazo no outro, ele tinha O que meu era o virar. bafo da figurinha. O meu também, eu peguei essa fase da figurinha. Né? Pra quem brincou de Tazo vai saber o que a gente tá falando. E aí ele, nesse jogo, ele fala, ó, cada vez que você ganhar, eu te dou 100 mil. E cada vez que você 100 perder... mil wons, que é a moeda de lá, né? E cada vez que você perder, você deve pra mim. Isso. Só que como o nosso querido amigo perdido não tem dinheiro pra nada, ele fala, então eu te dou um tapa. E era o senhor tapa. E ele apanha, viu, gente? Mas como apanha na cara? Só que assim, antes do cara se apresentar pra ele, o cara deu a ficha toda dele, né? Você deve, você não contrata que vai perder o olho, o cara sabia, Você mora em tal lugar, a sua mãe faz isso. Ele sabia da tudo. vida dele todinha. E aí ele dá esse cartão, fala desse jogo pra ele, né? Ele ganha o dinheiro, né? Isso. Ele leva pra mãe, ele ganha o dinheiro. Fala desse jogo pra ele, e ele tenta conseguir dinheiro ainda de uma outra forma, não consegue, aí ele liga pra esse lugar que tá no cartão Isso. e fala que vai participar do jogo. Aí o que acontece? Quando ele resolve, ele liga, fala tudo que ele tem que falar, e aí em um determinado horário, ele vai numa rua escura, depois da meia-noite, mais ou menos, e aí passa uma van, e eles abrem o vidro, ele fala o nome, a data de nascimento, não é isso? Isso. E ele entra na van.
Conforme ele entra na van, já tem várias pessoas dormindo e só que ele não se toca, né? Aí ele senta e fala, tá todo mundo cansado. Ele é muito perdido, é isso que eu tô falando. Ele não O que é engraçado desses seriados japoneses, coreanos, assim, é porque eles são muito caricatos então é tudo muito exagerado, é muita cena de o olho muito aberto, a Isso. boca muito aberta, então isso traz... Eles passam muita emoção pelo rosto. aí traz E muita... aí ele pega, ele fala assim, nossa, tá todo mundo cansado, não sei o quê. Daqui a pouco começa uma fumaça saindo assim e ele adormece. Então, o que acontece? Essa van pega todos os participantes e eles vão de balsa pro meio do nada, no meio do mar, numa montanha lá. Uma ilha, parece, né? E aí eles vão de balsa pra esse lugar e eles só acordam. O efeito do anestésico é tão forte que eles só acordam quando eles já estão trocados com a roupinha tipo de escola, né, Will? Isso. E deitados na cama, tudo. E aí eles começam a ver que já tem o número na blusa, na jaqueta, tudo. E eles estão perdidos, porque eles não sabem onde eles estão. É como se fosse um acampamento. Várias caminhas. E nesse primeiro momento são 456 pessoas. Exatamente. É uma sala enorme, parece um ginásio de esporte com as beliches até o teto, assim, né? Então, o pé direito alto. Eles vão subindo escada pra poder dormir e tal. Isso, vários beliches, né? Parece vários beliches. Então, 456 pessoas que não sabem ainda o que vai acontecer. Não sabem nada, eles só sabem que é um jogo e que eles vão ganhar dinheiro pra aquilo. Ponto. É isso que foi passado pra eles. Isso, é explicado, né? Juntam todos depois, aí desce um porcão, né? Um porquinho de guardar dinheiro, mas muito grande. E vai caindo o valor ali, eles marcam o valor que tem. E nesse lugar a gente tem o pessoal que coordena todo esse jogo. São pessoas com macacão vermelho, com alguns símbolos na testa. Então temos o símbolo do triângulo, o círculo e o quadrado. E isso mostra qual é o grau lá dentro. Então um manda mais, o outro manda menos, tal. E tem sempre um de preto, que ele até parece aquele Darth Vader, não parece mesmo. Ele tá todo de preto, não aparece o rosto dele até o 9º episódio. No final que aparece. É só no final que aparece. E aí a gente tem toda essa organização do evento, eles falam por alto-falante, o que vai ser, o que vai acontecer, vocês estão preparados, o primeiro jogo vai começar em tanto tempo, mas eles não sabem nada, absolutamente nada. E assim, eles estão confinados, mas os funcionários também estão confinados. Então eles têm horário pra comer, pra dormir, pra tudo. Não pode aparecer o rosto, eles não mostram o rosto de forma nenhuma. Exatamente. Quem mostra o rosto é eliminado morto mesmo, não é eliminado, vai voltar pra casa não, eles matam. Isso, aí eles anunciam que o primeiro jogo vai começar e aí eles têm que andar lá, e é muito engraçado, o caminho que eles fazem pra ir pra cada jogo, pro campo de prova, né, que eles chamam, é umas escadas, assim, uns estão subindo, outros estão descendo. É bem divertida essa parte, assim. Divertido naquelas, né? É legal de ver o visual, sim, a fotografia. Sim. Aí eles chegam num parece um campo de areia, né? Um campo de areia. No fundo tem uma árvore com uma boneca gigantesca. E aí ela fala que ela vai cantar uma musiquinha e a hora que ela parar, estátua. Essa coisa deles terem transformado em batatinha não tem nada a ver, porque essa música não tem nada a ver com a batata. Eles falam de florescer de uma árvore, não sei o quê. Por isso que ela tá na árvore. Mas não tem nada a ver com a batata. A batata é nossa. A brincadeira é nossa, mas roubaram a nossa brincadeira. Aí eles fazem essa brincadeira e nessa brincadeira já eles eliminam... Metade? É porque assim, é engraçado. A cena, a primeira pessoa que sai correndo, acha que aquilo realmente vai ser uma brincadeira infantil. Exato. Então ele sai correndo, quando a boneca vira, ele se mexe ainda, o pessoal atira nele. Ela tem o sensor, né, de movimento nos olhos. Aí atiram nele, ele cai, o cara que tá atrás fala, levanta daí. Exato, porque eles não entenderam a brincadeira. E o cara caindo, eles não têm explicação, né? E eles não esperam isso também, né? Não. E nem a gente, né? Porque foi muito impactante. Foi bem... Aí quando eles percebem que realmente eles estão matando, que o segundo cara que vai falar com o outro levanta daí, toma o tiro, espirra o sangue na cara da moça que tá atrás, aí vira pânico, né? Aí todo mundo surta. Não, e o pior é que assim, o surto coletivo leva ao quê? A muito mais mortes do que seria se eles soubessem da brincadeira e mantivessem a calma. Exatamente, porque começa todo mundo a correr, querer sair e a brincadeira tá continuando. Exatamente. Então todo mundo que se mexe, a boneca mata. Isso. Aí voltam, acabou o jogo, eles voltam para aquele lugar das beliches
E é anunciado que de 456 ficaram, acho que é 221, Por aí. alguma coisa assim. E aí eles começam a gritar com o pessoal do macacão, falando: o que é isso? Vocês estão pensando que a gente é o quê? Vamos parar com isso. Só que antes de ir, eles assinam um termo. Então eles não podem desistir do jogo, eles não podem parar o jogo no meio, e só haverá desistência se a maioria, ou mais da metade, né? Isso. Concordar em parar. Então eles falam que eles querem parar, eles começam a fazer tipo uma revolução lá dentro. E eles fazem uma votação. Isso. E na votação, Pode falar. eles decidem que vão parar o jogo. Exatamente. Então todo mundo é devolvido nos pontos, né? Exatamente. Desacordado do mesmo Amarrado e jeito. sem roupa. Do mesmo jeito. Então eles voltam para as vidas reais, vamos dizer assim. Cada um, mesmo os que não concordaram, os que concordaram, eles voltam. E eles ficam, tipo assim, uma semana. Só que aquela coisa do jogo não sai da cabeça deles, porque assim, eles voltaram pra vida real, mas a vida real deles tá do mesmo jeito. Eles continuam sem dinheiro, eles continuam devendo, eles continuam fugindo de alguém, porque eles estão devendo, então as pessoas cobram. E aí, eles mandam novamente o cartão de formas diferentes pra cada um dos que... Eles mandam pra todo mundo, na verdade, Sim. mas eu acho que eles mandam só pra quem concordou em continuar. Acho que foi, não lembro. Essa parte eu não lembro direito. Eu não lembro. Eles mandam tudo de novo. Eu sei que volta todo mundo. Não, acho que fica faltando 1 ou 2. Só que quando o nosso amigo perdido... Vamos chamar ele assim? 456. Quando o nosso amigo perdido, 456, ele sai de lá, ele vai direto pra polícia. E ele tenta explicar porque ele foi dopado, porque eles fizeram um jogo, porque era o jogo da não sei o quê, era o jogo infantil, mataram mais de não sei quantas pessoas. E o cara que tá lá escutando ele acha que ele tá bêbado, que ele tá totalmente dopado, é louco. Porque pensa, você chega no lugar e fala tudo, mas como? Não tem. Mas você era sequestrado? Se você for sequestrado, você não quis mais participar, eles mandaram você embora? Deixaram você sair? Como assim? Não é um sequestro isso. Então não é um sequestro. Então assim, ele deixou o pessoal da polícia meio doido. E aí ele vê que ele não vai ser levado a sério, e ele sai de lá. Mas um policial, um investigador Sim. até, ele ouve e guarda aquela informação. E detalhe, antes dele sair, ele fala: o cartão e o número do telefone é esse, deixa o cartão com a polícia. Isso, exatamente. E aí ele pega e ele sai. O perdido sai, o policial gato fica de olho. Vamos chamar ele assim. Vamos chamar ele assim. Então o policial gato fica de olho. E aí passa um pouco da história do policial, que o irmão dele tá sumido, a mãe dele pede pra ele ir atrás, ele fala que ele vai no quarto que o irmão dele dorme, né? Que o irmão dele mora. E aí... O irmão não tá lá. E o que ele acha? Ele começa a tentar ligar as histórias, né? A do... Aí ele começa a fuçar e ele acha o cartão. mesmo cartão. E aí ele liga tudo. Ele fala, Aí ele lembra do que o cara falou. ele volta. E aí ele começa a procurar o cara. Ele vai atrás do nosso amigo perdido. Só que aí o nosso amigo perdido ficou com medo, porque a polícia tava atrás dele. E ele fala que ele tava bêbado, que ele tava brincando, que não tinha nada a ver. E desconversa. Só que o policial gato já fica de olho nele. Fica na cola dele, né? Porque já bateu as histórias. Do Sim. irmão, cartão do irmão com cartão que ele deixou na delegacia. Isso. Então, assim, é difícil ali. Aí o que acontece? Quando o nosso amigo perdido vê que a filha dele a mãe dela vai mudar para os Estados Unidos porque o marido conseguiu um emprego lá e ele quer ter a filha de volta, ele começa ou seja, ele volta pro jogo. Quer dinheiro, né? Precisa de dinheiro. Ele precisa de dinheiro, ele precisa, a mãe dele tá com diabetes, se eu não me engano, Isso. tá ruim, tá precisando operar e tal, e ele não tem dinheiro nenhum, e ainda ele perdeu o dela que ele pegou, então ele quer repor o dinheiro, ele quer dar uma vida boa pra mãe dele, pra filha, ele volta pro jogo. E aí, no jogo, eles chegam lá de novo, os 220. Só que o policial gato, Vai junto. ele vai junto. Ele vai na cola do nosso amigo perdido, ele entra em van, ele bate no cara pra pegar a roupa, ele entra de triângulo, depois ele tem de círculo, ele vai se enfiando, ele se infiltra realmente nessa fortaleza que eles têm lá, sendo um peão deles, né, um dos macacão vermelho, dos funcionários. E ele vai vendo as pistas, ele vai investigando enquanto o negócio tá rolando. Aí eles voltam e tem o segundo jogo. Qual é o segundo jogo, Will? O segundo jogo foi o do doce, não foi?
Então, lá eles têm uma cultura diferente da nossa infantil, assim. Eles têm parece um biscoito, né? Eles derretem açúcar, e aí eles fazem o formato ou é um guarda-chuva, um triângulo, um círculo e a estrela. Então eles colocam todo mundo de novo nessa arena e dão um doce pra cada um. Eles têm que conseguir tirar... É tipo uma latinha com uma agulha. Então eles têm que pegar a agulha, tem que ir fazendo assim na extremidade da forma pra tirar ela inteira. Sem quebrar. Se quebrar... E é um doce duro, assim, né? Tipo, se você errar ali mesmo, você quebra. E à medida que o pessoal ia quebrando, eles iam tirando a cabeça. Mais esperto. Quase se lascou isso daí. Mais esperto. Nesse daí foi por muito pouco. É muito boa essa parte que ele é mais esperto. Assistam. Essa parte é muito boa mesmo. E aí vai atirando e tem aquela mulher também, ela foi esperta. Que ela esquentou. Nossa, ela é chata pra cacete. Aí esquentou o negócio. Céu, Ela coitada. no isqueiro. Ela é chata. Ela esquenta a agulha no isqueiro pra poder amolecer o açúcar do... Exatamente. Dá certo. Então, assim, olha, são pessoas que a gente vai falar e vocês vão se lembrar. Então, a gente tem um médico, a gente tem um investidor, né? O cara é investidor. A gente tem um imigrante. O idoso doente. A gente tem um idoso doente. A gente tem uma menina que é aquela menina que é órfã, né? Uma é órfã. E a outra, ela tá querendo dinheiro pra ajudar o irmão que tá num orfanato. A mãe foi deportada. Então, assim, cada um tem sua história. O problema lá é como cada um lida com essa parte do ganhar o prêmio, matar o amiguinho, morrer. A história toda é isso, né? É como você se comporta dentro do jogo. E desse só vai escapar? Só tem um ganhador, não tem empate. Realmente é um confinamento em que só um vai ganhar. Não tem divisão de prêmio, não tem nada. E só um vai sobreviver. Então eles vão matar 455 pessoas. Exato. Tá fazendo a conta, né? Não, é que eu já tava pensando outra coisa pra eu falar. E aí vai rolando esse jogo. Então tem o cabo de guerra, tem a ponte de vidro, tem várias situações que as pessoas vão... Tem as bolinhas de gude. As bolinhas de gude, quem perdeu... Então, assim, olha, você fica... Tem hora que você fica com muita raiva, daqui a pouco você já tá com dó, e você queria pegar aquele ali, ajudar aquele ali. Então, tem alguns que são coadjuvantes, que em determinado jogo, eles viram até um personagem principal naquela hora. E aí, nessa hora da ponte de vidro, a gente consegue saber que são apostadores, que eles apostam em algum, né, em algum deles, e eles estão num vidro olhando tudo que tá acontecendo. Então, é complicado, né? São cavalos. Mas o cavalo não morre, né? Nesse jogo, é triste, porque eles falam assim, eu vou no 24. Tinha que ter apostado nele, fraco, perdeu, morreu. Então, assim, eles tratam como realmente um peão. Não é ser humano que tá ali. Tanto que, assim, ele, conforme vai passando a ponte de vidro, tem as pecinhas mesmo. Vocês vão colocando e ele derruba, né? Ele derruba a peça como... derrubou porque a pessoa caiu e morreu. Nesse ponto, você vê, assim, que a vida do ser humano não vale nada. E que as pessoas se transformam em outras, não estou falando todas, mas por conta de dinheiro. Quer conhecer o ser humano do poder a ele. Exato. É um ditado bem popular, bem famoso, né? Exatamente. Então, assim, e nisso o policial gato ainda tá investigando tudo, tá? Ele tá investigando porque ele acha que o irmão dele tá lá ou morreu lá. Então ele tá investigando arquivos, ele tá vendo quem foram os ganhadores antigos, ele fuça em tudo. Mas, assim, já perceberam que tem um intruso, só que como eles não tem como, né? Porque ele tá vestido como todo mundo, eles não conseguem saber aonde ele tá. E uma coisa que é importante falar. As pessoas que morrem são cremadas, eles cremam, e algumas eles pegam pra tirar os órgãos e vender. Que eles têm um acerto com esse médico, que eu não sei o porquê que ele tá devendo coisa pro hospital, o que ele fez, porque não conta a história dele, mas ele é um médico e ele tem um acerto com esses coordenadores, então eles tiram os órgãos pra poder vender no mercado clandestino, assim. Isso. É ilegal. É uma forma ilegal. Exatamente. Então,
E assim, à medida que eles vão morrendo, é estranho, porque eles pegam o caixão que vai levar aquele corpo, As caixas são lindas, parece né? uma caixa de presente. Inclusive tem São um laço em lindas, são cima, lindas as caixas. sabe? Assim, eles, apesar da crueldade, né, eles têm cuidado, assim, com os corpos, com tudo, assim. Eu não vejo tratando, sabe? Aquela coisa de... Ah, sim, não. Eles não tratam como nada. Eles incineram, eles colocam em caixões, eles... É horrível. Não é uma coisa bonita de se ver. Não tô romantizando a série, porque não tem como. Não. Mas o mínimo de cuidado eles têm. É. Né? E assim, então tem esses investidores, que são estrangeiros, a maioria, né? A gente não consegue ver o rosto, porque eles estão cada um com uma máscara de um bicho, de um animal. De ouro, assim, bem bonita a máscara. Cheia de diamante, pedra, coisas brilhosas assim. Então, eles estão tudo de roupão. É como se eles estivessem assistindo, sei lá, um filme. Adulto. Sabe? Estão bebendo, estão cada um no seu sofá. E tem algumas mulheres submissas que estão ali. Uma serve de banquinho para ele colocar os pés, a outra serve os drinks. Então, assim, são umas cenas. Não é pesado, mas que a gente não se sente bem de ver. Não é? Eles não tratam como garçonete. É uma mulher submissa que tá ali pra fazer o que ele bem entender. Então é pesado, pesadinho. É pesado. A cena assim é forte, É a história do poder mesmo, sabe? Ele humilha os outros por poder... Exatamente. Ele inferioriza todo mundo. Pra se sobressair. Pra mostrar que ele tem dinheiro. Tá matando pessoas. Sabe? Para diversão. Pra diversão. É uma coisa assim... E no final sobram 2. O 456 o outro. E aí eles... Que eles eram amigos de infância. Eles cresceram juntos. A mãe dele tem a banca do lado da mãe do outro. Exatamente. E aí eles têm que fazer uma brincadeira que eles faziam quando eram crianças, que é o tal da Lula... O jogo da Lula. O jogo da Lula. E tem toda uma regra, e quem ganhasse ficaria com o prêmio e o outro seria sacrificado. Aí é assim, nos últimos jogos, né? Nos últimos jogos da bolinha, o da... Cabo de guerra? Não, o cabo de guerra não. O da bolinha e o do vidro. Você vê muito os princípios e valores distorcidos pelo dinheiro. Então você vê a falta de empatia, você vê de solidariedade. É bem pesado assim, mas é o que eu falo. Você tem um exemplo do que é ruim. Então ensina o que é bom. Exatamente. Realmente você guiar, né? Eu falo isso para as pessoas que estão se formando hoje em dia, sei lá. É você guiar e entender que caráter não é comprado. Exatamente. Quem tem. Exatamente. E não ganha, não compra. Não dá. Ou você tem ou não tem. Exato. Não dá para adquirir ou melhorar, né? Eu aconselho muito verem a série. É muito legal. E eu faço ainda uma associação, pode até ser que não tenha nada a ver, mas por conta do ser humano querer mais, do ser humano querer mais dinheiro, mais ambição. Poder, com o Poço, com o filme O Poço. Todo mundo falou isso, eu não vi o filme Poço, mas dizem que a semelhança é bem... Mas com relação a isso que eu tô te falando, de princípios, de valores, porque assim, o Poço é bem nojento. Esse Round Six, quem não gosta de ver sangue, é ok. Mas pra mim não é nojento. Não mostra... triste, é impactante, é tenso e tal, mas não é uma coisa que me deu nojo. Agora, o Poço me deu nojo. Eu fiquei com nojo. Porque tem comida, tem... eu vi o filme Poço, que vai cair nos... Eu vi esse filme, gente. Agora que caiu a ficha, qual filme que é? Essa tá ficando... Péssima de memória. Então, assim, eu acho que são 2 filmes que tem um link muito bom da pessoa sempre querer mais, de querer saber mais, e acaba se enforcando. É aquele que vai descendo coisa de comida, eles vão comendo e o de baixo come menos ainda, até chegar no final não tem mais nada. Exato. Esse filme é muito triste. Então. Mas assim, o sentido é o mesmo. Ele faz um link muito bom dos dois. De hierarquia, de valores, de quem tá por cima tá melhor e humilha quem tá embaixo. Exatamente. Umas coisas assim, realmente o Poço ele é bem nojento. Ele é bem nojento, mas assim, a pegada é a mesma. É a mesma. A pegada é a mesma. A ideia. Ele não é desse... Ele é um filme já mais antigo, tem uns anos já. Assim. Mas a hora que eu assisti, eu já linkei os dois, assim. Então, bom, a série pra mim foi muito boa.
de assistir por conta disso que eu tô falando, da gente ver o que não é pra ser feito. A gente vê o desespero do ser humano, Exatamente. porque ele entrou num círculo, né? No final ainda tem as reviravoltas, que assim, por mais que todo mundo já leu, a gente não vai falar tudo aqui, porque fica sem graça também pra quem ainda não assistiu. Então no final ainda tem umas reviravoltas, ainda tem algumas surpresas, mas até o final é basicamente isso que a gente tá falando, o poder, o dinheiro que comanda a situação. Exatamente. E é muito triste ver isso, é muito triste. Infelizmente. E o que o ser humano se sujeita a fazer por dinheiro. Eu não toparia, eu não iria nesse jogo de maneira nenhuma, nem que Também eu não. tivesse a pessoa vai falar assim, eu te mato se você não me pagar, então mata. Porque Eu não iria. eu não consigo, assim, é muito difícil julgar isso, porque... Amor, você vai colocar sua vida em risco por conta de dinheiro? Então, mas ele tá fazendo isso pela mãe, ele tá fazendo isso por ele, pela filha. Tá, mas se ele tivesse trabalhado, se ele não tivesse sido Mas- uma pessoa perdida, ele não precisava ter passado Mas por Se ele isso. fizer isso pela mãe, ele além de deixar a senhora triste, porque morreu. Não, e ainda ele vai deixar uma órfã. Ou seja, ele tá pensando nele. Ele arriscou tudo. Ele Ou- arriscou tudo por ele. Tudo bem que ele pensa na filha, ele pensa na mãe, tudo. Mas ele tá arriscando a vida. Se Mas- ele perder a vida, a mãe faz o que sozinha? Mas vai o racha, porque ou ele perde a vida num jogo tentando ganhar muito dinheiro, ou ele perde a vida pros agiotas que vão matar ele do mesmo jeito. Ah, não sei, eu não toparia. Então, Era só não ter pedido dinheiro pros agiotas, mas já já, começa aí. mas já Já tá tá feito. feito. Não Não, tem isso como daí já voltar. tá feito. Eu trabalharia pra pagar, assim. Tipo, eu Eu tentaria, também. sei lá, vender um rim. É que ele nunca trabalhou, né? É isso que eu tô falando. Ele é tão perdido, ele é tão estranho, que ele nunca trabalhou. Ele sempre viveu às custas da mãe. É. Só que a mãe tá numa idade que, assim, ela vai morrer. Ela tem uma doença. Então, assim, é aquele negócio. Ele devia pegar pra si a responsabilidade de cuidar da mãe, porque normalmente nesses países ocidentais, eles têm muito um negócio do filho cuidar dos pais. Ele não tem. Ele não cresceu, de fato. Exato, ele é uma criança grande. Ó, vejam a série. Quantas estrelinhas? Nossa, mais que 10. É o que eu falo. Milho. Não é o tipo de coisa que eu gosto de assistir, mas tava uma comoção por conta disso. A gente tinha que assistir pra ter a nossa opinião também. Não é só pelo canal, eu assisto pra eu ter minha opinião sobre também. aquilo. Então, assim, como eu não gostei do Senhor das Armas, mas o conceito eu entendi, é uma coisa histórica e tal. Esse também, eu não gostei, mas eu entendi e você tira a sua... Lição de vida ali, né? Exatamente. A Então, moral. pra mim, eu dou 10, porque assim, eu acho que o cara foi muito... A tirada é muito boa. Exatamente. E apareceu num momento que o brasileiro, pelo menos, vamos falar do brasileiro, porque é o que a gente vive aqui. O pessoal tá indo no açougue comprar osso. É. Que osso antes era dado pra gente dar pro cachorro. Exatamente. Chegou Então, nesse assim, a nível. gente tá numa situação, não tô falando que a gente não iria pra um lugar desse, mas a situação do brasileiro tá tão ruim que eu acredito que se tivesse um pessoal fazendo um negócio desse, muita gente ia. Opa! Pelo desespero que tá de não pagar aquele- conta, de não dar comida pros filhos. É aquele lance, não tem nada a perder. Exatamente. Sabe? Ou vai ou racha. Já tô ferrado mesmo. É isso que eu falei antes, que eu acho É. que ele fez, entendeu? Ou vai ou racha, ele vai morrer de um jeito e vai morrer do outro. Então ele vai morrer tentando, pelo menos. Então, assim, é muito impactante, mas ao mesmo tempo é muito triste. É. Você vê que a pessoa, por conta do dinheiro, por não conseguir resolver os seus problemas, coloca a sua vida em risco. E no caso dele, foi o dinheiro, foi o desequilíbrio emocional, de passar por toda aquela situação, pressão de agiota, a mãe doente, perdendo a filha. Exato. Então teve tanta coisa assim que colocou ele naquela situação que muita gente hoje em dia vive, né? Mas isso também eu não mostra na série, mas eu acho que muitas pessoas, quando têm um filho, elas passam tanto a mão na cabeça, elas super protegem tanto, que aí a criança, eles não deixam a criança desenvolver e amadurecer. É. E quando ela vai pro mundão, ela não sabe o que fazer. Não. Então, assim, não tô falando que é o caso desse, porque a gente não sabe como foi a infância dele. Mas a gente sabe que a mãe é uma batalhadora que acorda cedo, tá lá com seus 60, 70 anos, Por mais aí, ou menos. por aí. E ela continua trabalhando e o cara Jogando cavalo. dormindo até tarde, jogando no cavalo, com filha e não sabe nada Perdidaço. da filha. Então, assim,
muito também é da criação. É. Não tô falando que todas as pessoas sem caráter ou perdidas foi por causa da mãe e do pai. Não. Mas algumas por conta Nesse dessa caso- superproteção. Nesse caso, a gente não consegue saber, né? Não, porque não teve a A infância história. dele. Aí eles falaram que pode ser que tenha a segunda temporada, não tá nada definido ainda. O final parece que sim. Porque realmente o cara falou que não ia ter. O autor falou que não ia ter. Mas fez muito sucesso. Mas como fez muito sucesso, até eu faria. Início eu faria. Escreve lá. Eu acho Ou que só a única coisa que dá um pouquinho assim de medinho é de perder a mão, né? Na segunda temporada, tipo, veio tão bonitinha, tão sim. redondinha, aí escreve alguma É. coisa que faz perder a graça, É. a série, né? Ah, eu não. Será? Eu não sei, O cara foi pra tão mim, bom. La Casa de Papel É? ficou cansativo. Eu parei na terceira Eu temporada também. e tá empacado. Eu não consigo, eu parei na segunda. É. Eu não vi nem a segunda inteira. É. Porque a primeira foi tão perfeito ali, o roubo, o jeito, tudo, que Ao contrário de Dexter, que a gente tá ansioso pela nova temporada, que é a 9ª, agora em que novembro, chega em hein? novembro. Depende do autor, né? Dá- a gente dá. agora é só conferindo pra saber. E confiando, né? Pessoal, eu acho que vale a pena assistir pra tirar a sua própria conclusão. Não é tudo que você lê na internet. Você não vai ter a mesma opinião das pessoas se você não assistir. Exatamente. Então, escrevem pra gente. Inscrevam-se no canal, Ah. ativem o sininho. Isso, Deixe manda mensagem comentários. se você gostou ou não. Se a gente falou bem da série. Redes sociais, todas. Só mandar mensagem que a gente responde. Exatamente. Beleza? Nem que for pra mandar só um coraçãozinho. A gente vai tão feliz com tudo isso aí. Bom, gente, é isso. A nossa próxima vítima tem uma anja da guarda.